No universo deste anime nós temos 3 reinos que dividem o mundo da seguinte maneira. Primeiro temos o mundo celestial, depois o mundo dos humanos e por último o fronteiriço. E a vida desses 3 reinos existe graças à união das auras espirituais e ao equilíbrio entre elas. E as pessoas que coletam espíritos são membros do reino fronteiriço e são chamados de guerreiros negros e brancos. Estes guerreiros preto e branco são responsáveis por encontrar os espíritos e levá-los para Fendo. E a partir dali os espíritos então têm a possibilidade de reencarnarem finalmente. E a história começa com o alarme do nosso protagonista chamado Xiaorei acordando ele. O jovem então vai até o quarto da sua irmã chamada Xiaobai, sim, o nome deles é bem parecido. Então pra facilitar eu vou chamar a irmã dele de Bai apenas, tá bom? E em seguida os dois irmãos saem juntos de casa em direção ao templo Yama. E aí logo o chefe deles chamado Bao chama eles e pergunta se eles tinham concluído a sua última missão. E aí a gente vê que a Bai e o seu irmão agora estão indo em direção ao reino dos humanos. E lá o protagonista encontra com uma garota de cabelos pretos chamada Luxo. Ela está acompanhada de Lei, que logo olha para os irmãos e diz que eles são os melhores guerreiros preto e branco de todos. Depois disso os irmãos partem para o reino branco e chegam a uma cidade onde rapidamente eles veem uma criança lutando contra adultos. E o rei diz a Bai que um espírito errante acabou possuindo o menino e eles devem então acabar com ele. Os irmãos juntos tentam enfrentá-lo, porém a posse deles é muito forte agora. Então eles procuram uma forma de atrair o espírito e não machucar o menino. E aí quando eles começam a lutar, logo o inimigo acaba ferindo a Bai. Porém antes que ela tome mais danos, a Luxo chega ali para ajudá-los. E ela consegue controlar toda a situação muito bem, conseguindo derrotar o espírito e coletando ele em uma esfera. E na sequência, vários soldados agora estão num submarino no fundo do mar. E esse grupo pertence à equipe de cavaleiros de espírito do Quinto Palácio. E eles respondiam e eram liderados por um cara chamado Long, que pergunta pra eles como está indo a missão. E em resposta eles dizem a ele que o poder espiritual do selo que eles estavam procurando estava diminuindo. E eles não são capazes de resolver esse problema sozinho, eles devem informar isso aos outros palácios também. E logo Zhang, o rei espiritual em pessoa, acaba chegando ao templo. E ele diz a Bao que eles devem discutir agora algo importante e pede a senhorita Shauna, que é a assistente dele, para dar uma nova missão a Bei e ao rei. E logo os irmãos então são instruídos a descer até o mundo humano para coletar a alma de um jovem. E o rei Zhang logo diz ao Bao que o selo do lago Taianxi está prestes a ser quebrado em breve. E enquanto isso no reino humano a gente vê um jovem desenhando mangá enquanto a Bai e o rei agora estão no quarto dele. Porém ele não consegue vê-los, obviamente. E aí a sua vizinha chamada Gia bate na porta e ele diz que está tendo uma conferência, apenas para não ter que atendê-la. E a Gia então entrega para ele um café da manhã que tinha preparado com muito carinho para ele. E aí neste momento é explicado que os guerreiros negros e brancos não apenas trazem a aura espiritual dos humanos mortos para Fendu, eles às vezes também devem facilitar a morte criando algum acidente, eles são tipo uns shinigamis às vezes. E o rei então procura na sala por algo que possa fazer um acidente para acabar com aquele garoto. Porém enquanto procura ele acaba não encontrando nada que seja conveniente para isso. E eles então saem para a cidade em busca de algo que possa ajudá-los. Porém logo em seguida eles veem que o jovem está saindo de carro e eles então começam a perseguir ele. E agora o jovem mangaka está indo até o encontro enquanto a Bai e o rei estão perseguindo ele. E aí quando eles entram no escritório do editor-chefe do mangá, ela logo rejeita os desenhos do cara porque eles parecem desatualizados. E ainda humilha o cara dizendo que ele não deveria nem sequer ser considerado um mangaka. E depois da reunião, o rei que estava ali para acabar com a vida daquele jovem de repente ficou mal com ele por ter visto a mulher ter sido tão cruel com ele. Agora vemos o jovem mangaka no telhado do prédio muito desanimado. E ele está dizendo que ele é um perdedor e que a única coisa que motiva ele é a Gia. Aquela pessoa gentil que tinha levado o café da manhã pra ele tinha sido meio bobão também. Então o rei logo criou uma ilusão de Gia com outro homem e a Bei disse que aquilo é errado, ele não podia enganar o cara dessa forma. Porém o rei logo lembra a sua irmã que a missão deles envolvia infelizmente acabar com aquele jovem. E depois disso eles teriam que absorver a aura espiritual dele, eles estavam ali pra isso. E aí antes que eles precisem fazer qualquer coisa, o jovem vai e se joga do prédio. Porém ao ver aquilo, o rei e a Bai acabam se sentindo um pouco culpados. E eles então utilizam do seu poder quebrando as regras para evitar que ele caia para a morte. E neste momento o jovem então acorda no chão quando a editora-chefe encontra ele. E ela avisa que revisou todos os documentos e agora ela acredita no projeto dele e até oferece um contrato para ele. E neste momento a Bai fica feliz por ter quebrado as regras porque eles acabaram salvando o mangaka e deram uma segunda chance para ele. Porém o rei não está tão feliz quanto a sua irmã porque na final das contas eles acabaram mesmo falhando na missão. E agora voltando ao Long, ele diz ao Zhang que eles estimam que o selo será quebrado em 3 dias no lago. E enquanto isso no submarino eles sentem uma explosão e o soldado logo diz que a lacuna no selo está aumentando, logo ele deve romper. E Lei está praticando ali suas habilidades de combate enquanto Luxu vai treinar. E aí de repente um soldado chega e diz que tem uma mensagem de Zhang para ir imediatamente para White Mountain. E a Luxu logo pergunta se é lá que está o grande selo e o cara diz que sim, é lá mesmo. E neste momento a gente vê o Zhang informando que o rei tinha se
perdido durante a execução de uma missão em White Mountain. E agora o rei acorda exatamente na White Mountain e começa a ter alucinações com Shauna dizendo que eles têm uma missão crucial. Isso porque um homem estava prestes a partir e o último desejo dele era exatamente ver a White Mountain. E a situação fica mais maluca quando a Bai aparece e diz que um monstro está atacando o navio. E logo a gente vê que a Bai está com Zhang, que repreende ela por sempre estar se metendo em encrencas. Porém a garota se explica dizendo que ela e seu irmão só queriam ajudar o homem a realizar o seu último desejo antes de partir. E aí felizmente o Long tá ali também para tranquilizar a situação e diz que tudo vai ficar bem. Ele pede então que ela vai salvar o seu irmão. Ele diz também que enviaram uma equipe de caçadores de espíritos apenas para aquilo. E depois de ouvir toda aquela situação, a Bai então pergunta por que o Zhang estava tão inquieto. E logo é explicado que é um encantamento no lago chamado Tianxi que sela 100 fantasmas que Zhang capturou há 1000 anos atrás. E ele está preocupado com a possibilidade desses fantasmas saírem dali. Como ele capturou todo mundo vai atrás dele, entendeu? Além obviamente do mal em geral que essas criaturas poderiam causar uma vez que estivessem à solta pelo mundo. E bem, adivinhem só, de repente, logo que eles acabam de conversar, o selo é quebrado com uma grande explosão. E agora vemos que o rei parece confuso e ele está diante de um homem que diz a ele que esperou 1000 anos por aquele momento. E após a explosão, muita energia aparece e uma luz dispara para cima. E o Zhang revela que aquele fantasma havia causado muitos danos ao reino dos humanos anteriormente. E logo um monstro gigante aparece como um dos 100 fantasmas diante deles. E ali na White Mountain o rei diz ao homem que ele vai sair de lá. Porém ele joga um copo de cerâmica no cara dizendo que é uma piada sobre ele voltar para casa. E o rei então pergunta por que ele diz que está em casa, porque ele não tá entendendo nada. E de repente o homem, fazendo uma loucura ali com umas cadeiras, começa a bater no rei, que começa a gritar e pede para ele soltá-lo. E o homem continua a falar um monte de loucura, dizendo a ele que todos os espíritos errantes aprisionados estavam se preparando para lutar contra os habitantes do reino fronteiriço. E como o rei era do reino fronteiriço, obviamente ele era um dos seus alvos. E agora no navio o monstro fantasma tenta atacar, porém o Zhang consegue derrotá-lo rapidamente, deixando todos maravilhados com seu poder. E ele diz a Long para enviar um grupo para rastrear os outros fantasmas, e assim fazer com que os outros se preparem para enfrentar aquela situação. E enquanto isso voltamos para o rei, que está agora afirmando para o cara que ele é um guerreiro preto e branco. E ele então observa enquanto o homem vai absorvendo alguns espíritos errantes, percebendo agora que ele é um líder espiritual. E logo a gente descobre que aquele homem se chama Wang Ren e ele revela que ele é um dos 100 espíritos que havia saído do selo. E aí de volta ao navio todos estão observando a energia vinda do lago Tianxi. E o Zhang diz ao Long que vai até o lago para ver a situação. E antes de partir o Zhang diz que se ele não retornar em até 1 hora, o Long tem autorização para lançar o canhão Ginkgo, que é uma arma extremamente poderosa, na direção do lago, pois ele tem certeza que com aquele poder eles vão conseguir destruir todos os fantasmas. E o Long está preocupado com aquela situação porque ele sabe que se fizer aquilo, tanto o Zhang quanto o rei vão acabar perdendo a vida ali. E agora voltamos para White Mountain e o rei está ali observando enquanto o homem continua a absorver espíritos errantes. O rei até tenta atacá-lo, porém ele atrai muitos espíritos errantes para atacar o garoto. O rei se protege com a sua arma e então o homem começa a falar que aquele local tinha sido a sua prisão de 100 fantasmas pelos últimos 1000 anos. Mas agora, graças ao selo que o rei tinha quebrado, eles retornaram ao mundo finalmente. E o rei finalmente tá conseguindo entender um pouco do que tá acontecendo, mas ele vai lá e pergunta pro cara se ele é um dos fantasmas e obviamente o cara começa a rir ao ouvir aquilo. Porém ele responde mesmo assim que atualmente são 99 fantasmas. Neste momento então o rei absorve um desses espíritos e ele começa a gritar imediatamente. Enquanto isso o Zhang chega ao fundo do lago Tianxi e ele vê o selo quebrado de onde muitos espíritos errantes estavam escapando. E aí neste momento alguns fantasmas estão esperando ele ali para atacá-lo. Pois é, a situação pro Zhang tá feia, porém pro rei não tá muito melhor não, porque logo a gente vê que ele tá sendo forçado a absorver cada vez mais almas. E enquanto isso acontece ele está gritando e a sua aparência começa a mudar aos poucos, até que ele passa por uma transformação completa que deixa ele mais alto e faz uns chifres crescerem na cabeça dele. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você deixe um comentário falando alguma coisa sobre o herói do chifre, porque pô, a gente não pode ver o protagonista ganhar chifre assim no meio da história e não comentar nada sobre isso. E isso vai ser maneiro porque aí a galera que chegar aqui no vídeo só pela thumbnail, quando começar a ler os comentários não vai entender nada porque a gente tá falando do herói do chifre. Isso vai ser uma piada só pros otakus mais brabos que chegaram até essa parte do vídeo, então deixa um comentário aí pra você me provar que você é brabo. E bem, depois do nosso protagonista ganhar um par de chifres sem nunca ter o web namorado, a gente vê que após a transformação do rei, mesmo no lago, o Zhang e os espíritos que estão enfrentando ele de repente sentem uma imensa onda de poder espiritual surgindo. E neste momento as almas começam a rir e dizem que os 100 fantasmas finalmente estavam reunidos. Agora voltando para o navio, eles informam ao Long que detectaram o aparecimento de um estranho poder espiritual, porém de um poder espiritual
muito poderoso, eles ressaltam. E apenas de ver aquela situação, a Luxo consegue deduzir que tudo aquilo era culpa de Wang Sheng, o espírito que havia sido despertado depois do selo ser quebrado. E a Luxo poderia ser a própria Sherlock Holmes da parada, porque ela diz também que o rei é o 100º fantasma e que ele havia passado por uma transformação, tudo isso só de olhar. E agora voltando para White Mountain, o homem agora diz ao rei que ele finalmente retornou. E aí misteriosamente o rei consegue se lembrar do nome verdadeiro do homem na sua frente. O nome dele era Zhang Wuxi. E neste momento Zhang está determinado a derrotar o fantasma usando seu poder espiritual e suas habilidades. E logo Zhang pega o rei e se aproxima dele dizendo que vai devorá-lo para obter energia. E pô, com todo respeito aí, eu achei esse papo de devorar o cara bem paia. Não precisa disso, pô, não precisa disso. O anime não é sobre isso. Mas aí o rei começa a ter flashbacks onde um menino entra correndo em uma casa à procura de Huang. E essa menina então chama o garoto pelo nome dele de Rei. E aí ele se lembra de ver uma mulher com o seu bebê no colo. E neste momento o protagonista acaba se vendo e a mulher diz a ele que precisa cuidar do bebê Huang. E depois do flashback o rei começa a gritar porque agora o Zhang tá ali tentando devorá-lo de todo jeito. E enquanto eles que até então eram aliados estão agora nesse impasse, do nada o fantasma causa uma explosão no sistema da nave. E aí o Long, sempre muito proativo, se oferece para consertar aquilo rapidamente. E depois que eles consertam as telas e conseguem arrumar o sistema da nave, o Long observa o Zhang atacar o rei. E quando o Zhang chega até o White Mountain, ele diz que comeu o Wang Heng, tá tudo maluco agora. Agora é Zhang contra Zhang porque o Zhang começa a atacá-lo e o Zhang revida usando as suas habilidades agora. Exatamente, é um duelo de dois Zhang porque os caras não têm criatividade pra nome pra deixar muito difícil pra mim conseguir narrar isso daqui. E agora nas memórias do rei ele se encontra em um lugar desesperado para conhecer a sua mãe. E ele rapidamente vai até a sua mãe, que é ninguém menos do que a rainha que tem um bebê nos seus braços. E aí a gente vê uma jovem dizendo que quer fazer mal àquele bebê porque ele possui o espírito da raposa. E não, gente, esse bebê aqui não é o Naruto, é outro espírito da raposa, alivia aí, vai. E logo que o rei entra na sala, a rainha começa a se referir a ele como Wang Heng e mostra pra ele o seu bebê. Ela também diz a ele que ele deveria agora cuidar dela e do bebê. E aí de repente o homem chega e conta à rainha que os cortesãos querem fazer mal à princesa. E quando eles dizem isso, eles estão se referindo ao pequeno bebê porque ele possuía o espírito da raposa. E aí o Wang Heng, ou o rei, sei lá como vocês querem chamar, diz à mãe que ele vai proteger a bebê de todo jeito, mesmo que para isso ele precise arriscar a sua própria vida. E agora a cena volta para o presente, onde vemos o rei que está em um lugar escuro e suas versões fantasma e garotinho aparecem bem na frente dele. E todos ficam paralisados depois de ouvir o Long dizer que o Zhang tinha comido o rei. E neste momento o rei se encontra em um lugar escuro e vazio onde ele tem lembranças de estar no palácio dos seus pais. E aí do nada, completamente do nada, surge um narrador que conta a história do desaparecimento de um país inteiro devido a um demônio poderoso. E é revelado que depois que Huon nasceu, a força da nação diminuiu e a dinastia começou a rumar rumo à destruição. E nas memórias de Rei, o palácio estava em chamas e alguns soldados procuravam por eles. Rei, sua mãe e Huon se escondem e tentam escapar dali, porém Huon acaba caindo e os soldados os ouvem. E aí a sua mãe diz ao rei para correr dali com a Huon e pede para que ele cuide bem dela e procure por um tal general chamado Shu. E de volta ao navio, enquanto isso a Bai pergunta a Lu Shu o que é o tal do canhão Ginkgo que eles estavam falando. E a Lu Shu revela que aquela é a arma secreta deles e ela é capaz de matar todos os fantasmas com uma única explosão. E neste momento a Lu Shu diz a Bai que o rei na verdade costumava prejudicar todo o reino humano. E para reverter isso, o reino da fronteira apagou a memória do garoto e manteve ele preso, por isso toda essa confusão. Agora dá pra entender todos os flashbacks, na verdade essas memórias estavam voltando para o rei. E ele logo tem mais lembranças de se ver contando a Huon que encontrou o Shu. Porém ela diz a ele que eles não deveriam ir com ele e sim fugir dali. E aí logo o general Shu chega ao local acompanhado de outros homens e afirma que vai entregar os irmãos ao atual imperador. Aquilo deixa o rei enfurecido, porém antes que ele faça qualquer coisa, Huon ativa o seu espírito de raposa e ataca os homens. E enquanto isso a cena volta para Bai, que está simplesmente chocada ao saber que o rei é um dos 100 fantasmas. E além disso, depois das revelações da Luxia, ela descobriu também que o rei não era o seu irmão biológico. Porém ela se lembra que o rei havia defendido ela e tinha prometido sempre cuidar dela. E a Lu Shu então diz a Bai que talvez a garota tenha sido protegida pelo rei assim, porque na verdade ele era obcecado por sua vida passada. E enquanto isso o rei continua a ter lembranças da mesma casa onde ele estava com Huon. E a sua irmã aparece avisando que eles estarão no festival e que ali lhe poderão conseguir alguma comida. Assim o rei sai em busca de comida, porém dois jovens guerreiros negros e brancos chegam ali quando ele sai.
E neste momento, quando o rei está feliz por ter encontrado um pouco de comida no festim, de repente a felicidade dele é cortada quando ele escuta pessoas gritando que a antiga princesa havia sido capturada. E para piorar a situação, todos estavam dizendo que ela seria humilhada e ainda sofreria muito na mão da atual dinastia. O rei se desespera, obviamente, ao ouvir aquilo, então ele corre, vê uma multidão enorme, incluindo guerreiros negros e brancos, e logo a gente vê que a Rûa está amarrada a cavalos e tenta resistir. Porém, os guerreiros dizem que ela não pode usar o seu poder, pois eles selaram o corpo espiritual dela. E assim o rei se aproxima e observa os dois guerreiros desaparecerem do local. Logo que os cavalos começam a andar, o rei observa em estado de choque a terrível cena da sua irmã perdendo a vida diante dos seus olhos. E ele então se lembra que havia prometido para sua mãe em seu leito que ele protegeria sua irmã. Missão essa que ele não tinha conseguido cumprir, porque enquanto ela precisava dele, ele estava por ali procurando por comida. A cena corta e então vemos Lei seguindo em direção ao sexto palácio. E durante o caminho ele encontra Yao, que seria um dos 10 generais do inferno. O general do inferno logo tenta atacá-lo, porém ele consegue esquivar e informa que eles têm uma emergência em White Mountain. E eles então deveriam pedir instruções ao general Zhu. E depois de ouvir os argumentos, Yao então para o ataque e os leva para conhecer o tal general Zhu. E o general diz a Lei para voltar e dizer a Lu Zhu que o sexto palácio não estava sob as regras dos guerreiros negros e brancos. Pois é, parece que estava tudo perdido para os guerreiros, porém logo chega ali o tal Dong Qing, que é um dos mestres mais poderosos, e ele diz ao Lei que ele vai ajudar eles a transmitir a mensagem para a Montanha Branca, que até agora eu tava chamando de White Mountain, mas eu não sei porque eu fiquei fazendo isso, desculpem. E eles então agradecem por aquilo depois da ajuda e vão embora. Enquanto isso, o protagonista se encontra novamente no vazio, afetado por essas memórias e se recusa a aceitá-las. Ele não quer acreditar que aquilo é verdade, sua versão fantasma logo diz a eles para eles aproveitarem aquele momento. Afinal de contas, agora o rei era a criatura mais poderosa por ali, ele poderia fazer o que ele quisesse e vingar quem ele quisesse também. E neste momento a cena corta de volta para o navio, eles informam então a Lu Zhu que o canhão destrutivo está pronto. E neste momento o Long aparece e diz que eles receberam a mensagem de que o Wang Sheng havia sido preso por sangue, e que depois de ser capturado ele provavelmente não conseguiria se libertar tão cedo. E enquanto isso em White Mountain, Zheng continua a lutar contra Sangue agora. E enquanto isso no navio, todos observavam com surpresa como aumentava a energia espiritual que vinha do lago. E Lu Zhu logo diz que eles não podem esperar mais para disparar o canhão ou será tarde demais. Porém a Bai interrompe ele dizendo que ele não pode fazer isso porque Zhang e Rei ainda estão ali debaixo da água. Lu Shu então dá um tapa nela e responde que foi uma decisão de Zhang porque nem ele sabia se eles voltariam dali. E o Long, que estava sendo maneiríssimo até aquele momento, pede desculpas a Bai e diz que ele deve seguir as ordens de Lu Shu. E aí neste momento, em um gesto de desespero, apenas preocupado em salvar o seu irmão, que na verdade a gente já sabe que não era irmão de verdade, a Bai salta do navio para tentar encontrar o rei. Enquanto isso, o rei agora está gritando com a versão fantasma no vazio para calar a boca e começa a bater nele. Porém ele tem visões de sua mãe dizendo para ele cuidar bem da Huan. O rei fica furioso com aquilo e diz que o mundo o traiu e que ele usará suas mãos para se vingar de todos. E na White Mountain, enquanto isso, o Sangue começa a gritar e uma explosão acontece ao seu redor, o que deixa tudo ao redor bastante nebuloso e difícil de ver o que está acontecendo. E aí o Zhang observa alguém aparecer da névoa, de repente atacar e acabar com o Sangue. E quem emergia da névoa era ninguém menos do que o rei, que agora estava com seus fantasmas e com chifres. E ele então surpreende o Zhang dizendo que eles já não se viam há algum tempo. E o Zhang está completamente em choque em ver o rei naquela forma de rei demônio. Mas e aí, será que eles vão lutar? Será que a Bai vai chegar ali a tempo de salvar o seu irmão? Bem, isso daí a gente vai ter que descobrir na próxima temporada, porque é assim, nesse ar de mistério que acaba a primeira temporada do anime. E o nome desse anime aqui, pra quem quiser saber, é Heibai Xuang, mas eu vou deixar o nome também aqui na descrição pra ficar mais fácil, fechou? E bom, se você gostou do recap da primeira parte da primeira temporada, deixa um comentário aí falando que você quer a segunda temporada aqui no canal também. E aproveitando, eu peço desculpas por pronunciar alguns nomes de uma forma um pouco estranha, que eu não tô muito acostumado com anime chinês ainda. Então, querendo ou não, os nomes ainda são algumas coisas que me dão uma bugada. Imagina, num anime você tá falando, sei lá, um nome normal, tipo Akira, e do nada você tá falando Wang Sheng. Meu Deus, é muito difícil. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido, obrigado por serem otakus incríveis. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo que vai sair muito em breve. Valeu? E eu quase esqueci de falar, mas agora eu tenho um canal de vlogs porque eu estou morando aqui nos Estados Unidos. Se você quer acompanhar a rotina de um otaku perdido pelos Estados Unidos, é só clicar aqui no primeiro link da descrição que você vai pro meu canal de vlogs, fechou? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.